essa reunião para se inteirar do andamento. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, só um momento. Bom, como a Anne falou, nós estamos num processo de construção do planejamento da UFMS, né, que a gente está elaborando o PDI e o PPI da UFMS 2025-30, né. Foi instituído, tem toda a exposição de motivos no processo SEI. E foi instituída a comissão central de elaboração do PDI. Essa comissão já teve 2 reuniões, e ali ficaram já decididas algumas questões, inclusive os membros dessa comissão, a vigência do planejamento, o plano de trabalho, de como vai ser estruturado, né. E essa comissão central, ela entendeu ali o contexto do que deveria ser feito e entendeu os desafios que nós temos e, nós temos 5 comissões ali. Essa comissão, nós estamos aqui, é a comissão temática de estrutura, recursos e necessidades. Ela tem um objetivo específico, a gente vai trazer mais para frente, mas ela está instituída ali a partir das portarias, 1371 e 88 da reitoria, que foi, uma portaria, ela, institui as normativas e os objetivos da comissão, e a outra, os nomes dos participantes, tá. Então, vocês estão aqui, são indicados, né, a partir da gestão, e vamos trazer aqui um pouquinho do contexto para entender um pouquinho da missão que nós temos e o desafio que nós vamos passar agora nesses próximos meses, tá. Falando do planejamento, a gente precisa contextualizar, um pouco a estrutura que o FMS tem trabalhado aqui no aspecto de governança, gestão e planejamento, né. Então, a UFMS, ela tem o seu sistema de governança. Então, quando a gente entra lá na resolução 311, né, só que se vocês entrarem em governanca.fms.br, vocês vão ver essa imagem. Lá dentro do site, essa imagem é inteira clicável, né, então dá para ali a gente define ali no sistema de governança, define os objetivos, as diretrizes da governança, os mecanismos e práticas, as estruturas das instâncias internas e externas da governança da instituição, e as principais políticas estratégicas, né, que norteiam todas as demais políticas, os demais planos, da instituição, né. Então são ali dentro do sistema de governança, tem a política de integridade, combate à fraude e corrupção, gestão de riscos, continuidade do negócio, transparência e acesso à informação, que são normativos e diretrizes básicas para tudo aquilo que é construído aqui dentro da instituição, né. E, dentro do sistema de governança, existe a menção ao PEI, né, que é o Planejamento Estratégico Institucional da UFMS, que é um mecanismo e prática ali da estrutura de governança da instituição, tá. Dentro do PEI, eh existe um alinhamento, tanto com o Sigov quanto com os documentos que, direcionam, né, as estratégias institucionais. Então, o planejamento estratégico institucional fala do PDI, que traz os objetivos estratégicos macros da instituição pelos próximos anos, e do PDI desdobram os PDUs das unidades, que é o plano de desenvolvimento da unidade, eh, desdobrando ali os objetivos táticos e operacionais vinculado à estratégia da instituição, tá. E anualmente existe o PGA, que é feito a partir do orçamento, que a gente recebe. Esse orçamento é anual, então o plano de gestão anual também vincula os objetivos estratégicos com a questão orçamentária, e tudo isso passa por um processo de monitoramento, né, onde as metas anuais, são programadas, a gente monitora, tem os indicadores, é criado um relatório de gestão, outras instâncias de monitoramento e também a autoavaliação, né, institucional, a partir da CPA, trazendo informações para a gente entender, né, a percepção, além dos indicadores que a gente tem, ah, vinculado aos objetivos, a gente poder saber se foi atingido ou não, e também a percepção da comunidade perante a esse trabalho que está sendo feito, e todas essas informações, elas retroalimentam, né, o PDI e o PDU da instituição, todos os planejamentos táticos operacionais da instituição, para a gente poder, revisitá-los, trazer ou fazer eventualmente uma correção de rota, ou uma reafirmação de proposta. Então, esse daqui é a estrutura macro de planejamento,
eu estou passando rápido nisso aqui, a gente poderia detalhar muito tempo, mas é mais só para dar um contexto, tá? Que existe um plano de trabalho e o plano de trabalho menciona essa estrutura, né? O plano de trabalho de elaboração do PDI menciona essa estrutura e é importante saber que existem, né? Tá no site da Proplan, né? A governança está no site da governança, o planejamento está no site da Proplan. Essas caixinhas que vocês estão vendo, elas também são inteiras clicáveis, ela tem as explicações, se precisar também a gente fica à disposição, mas eu estou passando aqui só para trazer um contexto para entender até onde a gente chega no momento de construção do PDI. Bom, todos sabem, mas eu também vou trazer uma visão macro aqui. O PDI ele estabelece missão e a visão da UFMS, né? Então, o objetivo da UFMS de ser uma universidade reconhecida nacional e internacionalmente por sua excelência no ensino, pesquisa, extensão e inovação, ele é um elemento do planejamento. Isso aqui norteia, né? Vem do estatuto, vem do regimento da instituição. A gente materializa isso aqui no planejamento estratégico da instituição e isso aí desdobram nos objetivos, né? Estratégicos, né, que é aprimoramento do ensino de graduação, integração da universidade na questão de extensão, cultura e esporte, ambiente inclusivo, internacionalização, práticas de gestão, governança, compliance, desenvolvimento de ambiente, desenvolvimento especial de pessoal em ambiente acolhedor. Todos esses são os objetivos estratégicos da instituição atual, né, do PDI atual, vigente, e eles desdobram em metas e indicadores, para a gente saber se esses objetivos estão sendo alcançados ou não, né? Todas essas metas e indicadores, elas são monitoradas e publicadas. Existe um relatório de monitoramento do PDI e existe um relatório de gestão que é soltado anualmente, com todas essas informações sobre o cumprimento, né, e sobre os destaques do que está sendo trabalhado aqui na instituição, tá? Então, esse daqui é o contexto macro, resumido, do planejamento na UFMS, e vocês viram que o ciclo, nós estamos no planejamento de 2020 e 2024, né, então esse ciclo se encerra nesse ano. E nós precisamos entrar agora em 2025 com um PDI vigente, e a gente tem um plano de trabalho para elaborar o PDI numa vigência de 6 anos, então vai ser 2025, 30 o nosso próximo PDI. Ah, e a gente precisa construir nesses próximos meses todos os elementos que são necessários por questões de legislação, né, de normativos federais, normativos do MEC, e a gente precisa atender esses normativos e precisa também fazer todo esse levantamento para a gente realmente passar, né, as diretrizes, que serão base do trabalho da instituição pelos próximos anos, de 2025 a 2030, tá? Então, no plano de trabalho, todos vocês vão receber um link lá, a Anne vai compartilhar no grupo também, o o link do Google Drive, onde tem esse plano de trabalho. Eu vou explicar um pouquinho do plano de trabalho, mas esse aqui é um documento formal, descrito, né? E aí a gente pode, se precisar detalhar alguma coisa, a gente fica à disposição, mas é importante que todos leiam, né? E eu vou mostrar a construção até que a gente chegue no ponto da comissão que nós estamos aqui, tá? Então, aquele documento ele tem uma apresentação, ele explica o contexto de planejamento do FMS, traz o objetivo, os documentos de referência, que é importante ali para a construção dos nossos trabalhos, o papel e a responsabilidade de cada um, e as comissões e os cronogramas de entrega. Ok, vamos mandar por e-mail também, Doroteia. Então, a UFMS aqui, ela tem todo um contexto para que a gente possa construir, aprovar, monitorar o planejamento da instituição. Então, o conselho universitário é quem aprova o PDI, né. Existe o comitê de governança institucional, que é quem, monitora, coordena essa construção, delega, e existem as estruturas organizacionais instituídas formalmente, né, que é a Proplan, a diretoria de orçamento, a Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, a DIPLAN, que é a diretoria de planejamento institucional, e a Secretaria de Planejamento. Então, essa estrutura toda vai estar atrelada ao processo, né? Então, eu sou o Danilo, para aqueles que não me conhecem, às vezes eu acabei pulando essa parte. Eu estou hoje na diretoria de planejamento institucional, né? E junto com a Secretaria de Planejamento aqui, nós estamos construindo, né, trazendo esse modelo
de planejamento, de como a gente vai construir esse planejamento. Mas é óbvio e a gente entende que esse planejamento não é feito pela diretoria de planejamento ou pela Proplan, ela é construída pelas pessoas que estão no dia a dia atuando, né, nas suas diversas áreas. Então, para que a gente possa trazer ali, a partir desse modelo, essa estrutura, a gente possa levantar as informações e, a partir dessas informações levantadas, as decisões sejam tomadas pela comissão, né, central que foi instituída para pensar no planejamento da instituição. Então, nosso papel aqui é essa coordenação, essa orientação, esse monitoramento, essa direção desse trabalho, para que a gente chegue lá no final e as pessoas que de fato compõem a comissão possam entender ali, com todas as eles tenham todos os elementos necessários para tomar decisão, para pensar no futuro da instituição, né. Existem ainda instrumentos de governança, gestão e planejamento, que é o que eu já apresentei ali no começo, que é o sistema de governança institucional, que a gente chama de SIGOV, o planejamento estratégico institucional, que é o PEI, o PDI e os PDUs das unidades. Ali também existem diversos documentos de referência que vão nortear a construção do nosso trabalho. Então, por que que a gente coloca todos aqueles elementos no PDI, vem dessas normativas de referência. Então é importante ali se apropriar, entender o porquê de cada uma das questões que balizam nessa construção. Então, são diversos normativos, todos estão descritos e linkados no plano de trabalho. E nós temos aqui as comissões que foram instituídas, né. Como o COUN aprova, né, a comissão ela foi instituída a partir de membros do COUN, então, com a representatividade do corpo técnico, dos servidores, né, docentes, técnicos, estudantes, representatividade de sindicatos, né, do FEM, Sista, DCE. Então, essa comissão ela é constituída, que ela é responsável por tomar essa decisão e entregar para o COUN esse documento que contém o próximo ciclo de planejamento. Então, a Comissão Central de Elaboração do PDI, ela é responsável por conduzir os trabalhos, né, instituir as comissões temáticas, então já foram instituídos, nós estamos em uma comissão temática, e ela vai acompanhar e orientar os trabalhos, além de consolidar, comunicar e elaborar a minuta. Então essa aqui é a missão, né, e apresentar para o conselho universitário para aprovação. Então essa daqui é a missão, a responsabilidade da comissão central. Existem outras comissões aqui dentro também, dentro da comissão central, a partir da comissão central foram instituídas outras comissões. A a ideia é que o planejamento ele passe por uma questão participativa, né, então na qual a gente possa ouvir quais são as demandas da sociedade, quais são os critérios que a gente tem para priorização dessas demandas. Então vai ter encontros, né, com todos os campos aqui na cidade universitária, para que a gente possa engajar realmente, né, entender qual o papel da UFMS dentro do estado, dentro do país, dentro da América Latina, e a gente possa realmente capturar essa essência e incluir no nosso planejamento. Então, existe uma comissão lidando especificamente para entender quais são esses temas globais, esses temas locais que a gente vai tratar, né, que a gente vai atuar nesses próximos anos. Existe uma comissão que vai lidar com estratégias institucionais, vai fazer a parte de revisão de missão, visão, valores, cadeia de valor, modelo de negócio, análise de cenários internos, externos, matriz SWOT. Então, essa comissão de estratégias institucionais vai estar atuando nisso daí. O PDI, ele tem um elemento interno, né, obrigatório, que é o projeto pedagógico institucional. Então, tem uma outra comissão lidando com o projeto pedagógico institucional. E existe a comissão de estrutura, recursos e necessidades, que é essa que nós estamos, que vai trazer um pouco desse levantamento institucional. A gente precisa, para planejar, a gente precisa entender qual que é a situação atual da instituição, qual que é a estrutura que está implantada aqui de governança, de planejamento, de integridade, e qual que é e a gente tem que ter um diagnóstico, né, de recursos, e entender quais são as necessidades institucionais, para que isso tudo subsidie o planejamento, né. Além disso, existe uma equipe de apoio, né, que dentro desse não, existe uma comissão de apoio ao planejamento das unidades. Então, como eu disse, o PDI, ele é o planejamento
estratégico da instituição, e ele desdobra nos PDUs. Então, o planejamento da unidade ele vem trazendo a parte tática e operacional daquilo que a UFMS define como estratégia, né. Então, desenvolvendo ali define como planejamento. Então, desenvolvendo os PDUs, a gente entende que é um processo de retroalimentação. A gente identifica nas unidades quais são as perspectivas de expansão, quais são as necessidades, qual que é a estrutura que cada unidade tem, e isso daí alimenta o planejamento, e também depois que se definem as metas, o planejamento estratégico, o PDI, e depois que se definem as metas estratégicas, precisam ser construídos os planejamentos táticos operacionais, os PDUs das unidades. Então tem uma equipe que vai coordenar também tanto essa retroalimentação de unidade de PDU para o PDI, quanto o desdobramento, depois de definido os objetivos estratégicos, a gente precisa falar como isso daí vai ser desdobrado, como isso daí vai ser feito. Então, a elaboração do PDU ele vem para formalizar isso daí. Então, tem uma comissão lidando com isso. Para além disso, existe uma equipe de apoio, né, de assessoria, de monitoramento aqui para a comissão temática, né, então, onde vai acontecer ali o direcionamento, a diagramação, questões de secretariado e qualquer tipo de coordenação e orientação, essa equipe de apoio também vai ter essa interface com as comissões temáticas, tá. Eh, dado esse contexto todo, a gente está na comissão de estrutura, recursos e necessidades. Eu dei um overview ali de como, hã, vão se conectar, né, essas comissões, só que agora a gente precisa trazer um pouquinho mais específico para que a gente possa mostrar, né, apresentar para vocês a missão, né, dessa comissão e as entregas que a gente precisa trabalhar. É importante ressaltar que cada comissão ela já vem com pessoas naturalmente, inerentemente indicadas, né, então lá na parte do PPI, né, a gente entende que Prograde, PROP, PROAS, PROES, é inerente do trabalho deles, eles estão indicados, então os diretores, chefes de secretaria, os pró-reitores, eles estão participando da comissão do PPI, e essa comissão de estrutura, recursos, necessidades, ela também vem com os diretores da PROAD, os diretores da GETIC, da Ginova, então assim, para que a gente possa construir, da Proplan, né, para que a gente possa construir. E para além disso, só que a gente sabe que essa construção não é feita só pela equipe de gestão ou pelos diretores. Então nós precisamos também do engajamento, né, de mais pessoas no trabalho, e acabou que a gente conversando, nós discutindo isso daí na comissão central, a gente pediu que houvessem indicações de servidores que pudessem contribuir com cada uma dessas comissões. Então, ocorreram essas indicações e cada participante aqui ou faz parte de um cargo que inerentemente está envolvido nesse trabalho, ou foi indicado pelo seu respectivo gestor, tá. Eu vou pedir para que a Anne continue essa apresentação, para que a gente possa contextualizar ali as entregas e as missões dessa comissão. Então, gente, agora nós vamos falar do que a gente tem que fazer, né? A gente tem uma missão e agora a gente vai executar e vai ver como a gente vai estar executando essa missão. Então, como comissão temática de estrutura, recursos e necessidades, nós temos que documentar algumas coisas. Entre elas, a estrutura da governança institucional, a capacidade e a sustentabilidade financeira. A gente também vai ter que documentar a parte de infraestrutura da UFMS, tanto a infraestrutura física como a infraestrutura acadêmica, e também a parte de tecnologia da informação e de gestão de pessoas. Para isso, a gente tem um prazo. A gente começa a trabalhar em agosto e no final e em outubro, no começo de outubro, a gente tem que estar com tudo isso pronto, tá? Então aqui nós temos as nossas entregas, mas eu prefiro mostrar isso em outro lugar. O importante é a gente saber que a gente tem de agosto a outubro, tá? Para cumprir essa missão. Pode passar, Danilo.
Cumprindo a nossa missão, a comissão central tem várias entregas e várias tarefas também, mas dentre elas, a que está com a setinha, ela vai apreciar esse nosso trabalho, né? O trabalho que nossa comissão vai estar entregando, e aí ela pode talvez dar um feedback, né, dizendo que está ok, ou talvez mandar de volta para a gente fazer algum alinhamento. Então, mesmo quando a gente terminar essa primeira fase em outubro, talvez em outubro, finalzinho de outubro, comecinho de dezembro, a gente tenha que se reunir novamente para estar realinhando conforme a visão que as outras comissões também trouxeram, né, para ter essa visão geral. Pode passar, Danilo. Então, como que eu pensei, como coordenadora, da gente estar fazendo tudo isso? Nós somos um grupo grande, nós temos mais de 30 pessoas, né? Então, eu pensei em dividir todos nós por equipes, tá? Então, nós teríamos uma equipe responsável pela governança, uma equipe responsável pela gestão de TIC, uma equipe responsável pela infraestrutura, gestão de pessoas, gestão orçamentária e financeira, e, finalmente, e não menos importante, uma equipe que vai ajudar a consolidar e revisar esse material. O que seria essa consolidação, Anne? Talvez, dentro de gestão de pessoas, 2 ou 3 ou 4 pessoas escrevam um documento. Então, esse documento tem que ser consolidado, né? E consolidado no seguinte sentido: parágrafo, a seção 1 tá conversando com a seção 2, o texto está inteligível? Ah, mas Anne, eu não entendo nada de gestão orçamentária. Mas o PDI, ele é escrito para a sociedade, ele é escrito para qualquer pessoa, não para uma pessoa que seja especialista em orçamento, não para uma pessoa que seja especialista em gestão de pessoas. Então, quem trabalhar na equipe de consolidação e revisão, ela vai ter que ter esse olhar de, está inteligível? As pessoas lendo, elas conseguem entender, né? E aí cada equipe vai trabalhar dentro da sua área de atuação. Pode passar, Danilo. Então, hoje a gente vai ter algumas tarefas, tá? Então, essas tarefas, a primeira tarefa que a gente vai ter é conhecer o conteúdo do Drive. Então, eu preciso que vocês saibam o que está escrito nesse Drive, o que tem nesse Drive, e tudo que está lá foi colocado porque são coisas bastante importantes para o nosso trabalho, tá? Eu tenho alguns contatos de vocês, mas eu tenho algumas pessoas que eu não tenho contato para colocar no grupo de WhatsApp. Por que é importante o grupo de WhatsApp? Para estar lembrando das reuniões, para estar dizendo, olha, esse aqui é o link, eu vou mandar também o link no e-mail institucional, mas às vezes a gente tem que ter esse contato. O grupo de WhatsApp não é para dar bom dia, boa tarde, boa noite, tá? É só para fazer esse tipo de colocação pontual da comissão. Hoje também a gente vai definir as responsabilidades, quem vai ficar responsável pelo quê, e a gente vai conhecer e entender como a gente vai cumprir esse cronograma de ação, tá bom? Próximo. A nossa comunicação, opa, a nossa comunicação, ela vai se dar pelo grupo de WhatsApp da comissão, né? Eu vou também estar fazendo com vocês pontos de controle, ou seja, a gente vai sentar e vai conversar sempre por reuniões de Meet, né? Não vão ter reuniões presenciais, mas assim, equipe de governança, como que estão saindo, como que isso está acontecendo. Isso vai ter um projeto, então assim, não vai ficar solto. É necessário que a gente vá conversando para isso ser construído, tá? O prazo é curto, mas se a gente seguir certinho um cronograma, a gente consegue fazer o que é necessário. E também vai ter essas reuniões com a comissão, que é a reunião com os mais de 30 membros, tá? Então, tudo isso eu já vou deixar agendado com vocês hoje, para a gente já sair daqui tendo esse cronograma. Agora, eu vou abrir
o Drive para vocês. Vocês ainda não estão com acesso ao Drive, porque acabou que eu achei melhor deixar vocês explicar, contextualizar tudo que vocês precisavam saber, para depois eu dar o acesso ao Drive. Mas sim, vocês, assim que terminar essa reunião, eu vou dar acesso ao Drive e vou colocar o link do Drive lá no nosso grupo, tá? Por isso é muito importante que todo mundo esteja dentro do grupo. Só um minutinho para aparecer aqui na tela. Então, essa aqui é a carinha do nosso Drive, tá? Vocês vão ter material de apoio, vão ter uma planilha explicando o nosso fluxo de trabalho e vão ter os documentos de cada equipe, tá? Dentro do material de apoio, só um minutinho. Dentro do material de apoio, gente, vai ter o slide que foi apresentado agora, dessa primeira reunião. Sempre que for acontecendo reuniões, que tiverem slides, a gente vai colocando aqui. Nós temos um decreto, que é um decreto extremamente importante e que eu gostaria, assim, leitura obrigatória, tá? Esse decreto, ele fala no artigo 21, é interessante ler todo o decreto, mas no artigo 21, ele fala para a gente qual que é o conteúdo mínimo que o PDI tem que ter. Então, assim, para a gente cumprir a nossa missão, a gente tem eu vou escrever sobre infraestrutura. Então, eu vou ler o artigo 21, vou ler o decreto todo e vou olhar. Sobre infraestrutura tem que ter isso. Sobre orçamento e finanças tem que ter isso, minimamente. Então, isso tem que estar no meu texto, combinado? Aqui, onde está PDI, PPI, eu fiz um recorte. Não está o PDI completo, está o PDI a parte que a gente tem que apresentar, tá? E também tem o plano de trabalho que o Danilo explicou. O PDI, PPI, é muito importante que a gente diga que a gente acabou de passar por um processo de recredenciamento, onde o PDI, PPI foi analisado e a gente sim tirou nota máxima, tá? Então, quer dizer que o documento que a gente tem é um documento muito bom. Então, a gente pode usar o que está escrito para estar replicando. Mas nós temos que ter um cuidado muito grande. Quando isso foi escrito em 2020. Então, de 2020 a 2024, muita coisa foi criada, muitas legislações mudaram. Vamos pensar, não existia o planejamento, o PEI, que é o nosso planejamento estratégico institucional, a lei de licitação ainda não estava em vigor. Então, assim, cada um dentro do seu conhecimento técnico sabe o quanto houve alterações. Então, a gente lê o que foi escrito e a gente pode ler, e a gente pode e deve melhorar o que está escrito lá e também atualizar, tá bom? Agora, saindo aqui do nosso material de apoio, a gente vai olhar o fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho, aqui vocês vão conseguir ler todos os membros e onde eles foram alocados. Anne, por que você alocou o Márcio em infraestrutura? Porque o Márcio é um diretor da PROAD. Anne, por que você alocou a Daniele como governança? Porque ela é ouvidora e vai ter um capítulo específico. E assim, como o Danilo disse, as pessoas que têm um cargo específico estão alocadas numa equipe específica, tá? Equipe de tecnologia da informação, equipe de governança e infraestrutura. As pessoas que foram indicadas também para participar, por exemplo, as pessoas que são de outros que não as áreas específicas, a gente está colocando como consolidação e revisão, tá? Por quê? Porque vocês vão ler com olho fresco, com olho novo, e vão ajudar a gente a consolidar e a revisar as informações que foram entregues.
ok? Aqui, nessa primeira planilha, vocês já percebem que tem em amarelo alguns nomes que eu estou sem o contato. Então, assim que eu disponibilizar o acesso a esse drive, eu gostaria de que você encontrasse o seu nome e que você já colocasse o seu contato de WhatsApp, caso a gente não tenha esse contato aqui, tá bom? Passando para a próxima aba. Aqui, na aba Equipes, a gente tem o que cada equipe tem que entregar, tá? E, novamente, quais são seus membros. A ideia é que daqui um mês, mais ou menos, dia 9 de setembro, a gente entregue uma versão preliminar, tá? Então, assim, a equipe que for escolhida para trabalhar com o modelo de gestão de tecnologia da informação. Vocês têm até dia 6 de setembro para entregar uma versão preliminar disso. Do dia 6 ao dia 27, a gente vai estar trabalhando nessa versão final. Essa versão final, aí o pessoal da consolidação e da revisão vai ajudar, entra para começar a trabalhar com isso. Depois que for entregue essa versão final, no dia 27 do 9, a equipe da consolidação e revisão vai pegar todos os documentos de todas as equipes, porque a nossa entrega é uma entrega única, tá? Por mais que aqui a gente tenha dividido ela é uma entrega única. O que a gente tem que fazer? A gente tem que a gente tem que fazer um relatório, e esse relatório tem que ser entregue para a comissão central. Então, entre o dia 27 e o dia 4 de outubro, a gente vai trabalhar para ver se a sessão que foi escrita de tecnologia da informação está conversando com a de gestão de pessoas. Quando eu falo conversando, é assim, a gente também não pode ter 40 páginas escritas sobre orçamento, e uma página escrita sobre integridade. Então, a gente vai ter que ter esse cuidado para também não não querer escrever demais, mas trazer as informações que são importantes. Porque a gente, analisando os PDIs das outras universidades e tudo mais, não é interessante ter um PDI de 300, 400 páginas, tá, gente? E a gente está construindo um pedacinho do documento. É importante que isso fique conversado. Mesmo depois que a gente entregou, eu já disse isso antes, para não causar, né, tristeza, talvez a gente ainda tenha que fazer uma nova revisão do documento, porque aqui a gente vai revisar entre o nosso grupo, mas a comissão central, ela vai fazer essa nova revisão, então, talvez em outubro, final de outubro, começo de novembro, a gente tenha que fazer essa nova revisão, atualização, talvez, de alguns dados para isso. Agora, eu queria que a gente começasse a conversar sobre as responsabilidades, tá? A gente tem os grupos, a gente tem as pessoas que estão trabalhando nos grupos específicos, e eu quero saber quem vai fazer o quê. Porque isso é importante. Isso é importante para a gente estar pensando e já saber qual é a minha responsabilidade dentro desse processo. E, enquanto isso, eu também gostaria que vocês que estão na parte de consolidação e revisão já pensassem: eu gostaria de consolidar, revisar a gestão de pessoas, a parte orçamentária, a parte de infraestrutura. Então, é essa conversa que a gente tem que ter nesse momento. Antes disso, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nunca sei se o silêncio é bom ou ruim. Então, tá. Ó. Pode falar. Liane, bom dia, professora Maria Estela da Facom, tudo bem? Tudo bem, Liane, professora? só uma duvidazinha. Por exemplo, eu estou naquela equipe de consolidação, certo? Certo. E aí eu preciso também estar em alguma outra equipe? Então, nesse momento, a gente vai escolher 2 pessoas da equipe de consolidação para estar em cada uma das equipes, para a gente saber qual vai ser o que
a parte que você vai consolidar, professora. Tá bom. Tá? Então, vamos pensando governança, gestão de pessoas, infraestrutura e gestão de TIC, gestão orçamentária, tá? Como eu estou vendo aqui o Marco Adriano, vamos falar um pouquinho de gestão orçamentária e financeira para a gente começar? Pode ser? Quem que poderia ficar responsável por escrever a parte de capacidade e sustentabilidade financeira? Marco, Adriano, equipe. Oi, Anne, bom dia. Tudo bem? Tudo. Não seria interessante a gente que está responsável pela gestão orçamentária e financeira, depois a gente fazer uma reunião interna, porque são todos da Proplan. E aí a Você gente prefere, definir. então? É porque a gente até pega o que já existe, né, no PDI atual, para a gente fazer uma discussão inicial, e aí a gente define. São 4 membros que eu vi na Uhum. tabelinha, e aí são 4 itens também para a gente revisar, né? Então acho que seria um para cada pessoa. Tá bom. Então, assim, depois eu entro em contato com vocês para a gente para tá definindo, tá bom? Mas alguém se dispõe a participar da consolidação desses dados, pessoal? Do pessoal de consolidação e revisão? Vocês querem que mostre novamente o quadro dos membros? Sim, uma boa ideia. Uma boa ideia, né? Professora Doroteia, acho que você quer ficar na consolidação de infraestrutura, né? Isso mesmo, meu bem. A Beatriz e a professora Caroline, elas vão ficar na consolidação de governança, tá? Aí nós temos Ok, a Anne. professora, pode falar. A professora Doroteia fica em infraestrutura. Aí falta a professora Maria Estela. Você Anne, na TI. TI? Uhum. Pode falar, Anne, professora. você quer colocar meu celular aí, só que ele não é o WhatsApp. Você já quer colocar, minha flor? Coloco, professora. Só me fala. Tá, 67, Deixa eu só. é lá de baixo, isso. Isso. 67 999 58 25 15. Tá 25 bom. 15. Obrigada. Só anota que não é o WhatsApp, tá? Tudo bem. Tá bom? Obrigada, Pode meu bem. deixar. De nada. Tem mais alguém que quer colocar o celular agora? O Lucas, ele disse que vai ficar com gestão de pessoas. O Ricardo está presente. Rony, preciso adicionar a Flaviana. Eu vou adicionar. Eu vou adicionar, porque acabou acontecendo um erro aqui, mas ela entra em infraestrutura, tá? Jéssica, gestão de pessoas. Edeilton.
Gestão orçamentária, Evelyn. O Deu Nedeilton, orçamentário. orçamentário. Ah, então a gente precisa de mais uma pessoa para ficar com com infraestrutura E TI. e TI. Talvez não estejam participando da reunião, Anne, a gente pode finalizar essa Depois, distribuição num segundo momento. tá bom, depois eu entro em contato, então. Voltando, então, pessoal, a nossa agenda é essa, ela vai estar no Drive, mas eu peço já que vocês se organizem, tá? Para a gente estar participando. Essa reunião foi gravada, então, para os pares de vocês que não conseguiram participar, vocês podem estar passando as informações, tá? E eu vou aqui, então, tem esses dias, né? Falando novamente, hoje foi o início dos trabalhos, no dia 6, a gente cada equipe tem que fazer essa apresentação da versão preliminar, 27, a versão final. No dia 4, a gente entrega, né? A gente entrega esse relatório final para a comissão central e, se necessário, em novembro, finalzinho de outubro, início de novembro, a gente vai ter esses ajustes e reorganização do relatório, tá? Tem um outro documento que, quando vocês entrarem na pasta, vão ter esses documentos de cada equipe, tá? Então, eu vou abrir um aqui, só para vocês verem mais ou menos como é. Então, esse documento, ele tá assim, tem a equipe, agora que, assim que a gente fechar a parte da consolidação, eu já vou colocar aqui dentro dessa equipe também, né? E aí a gente tem algumas coisas que a gente precisa deixar combinado. Então, existe um conteúdo mínimo, tá? Então, esse conteúdo mínimo, ele tem que ser respeitado, tá? Mas a equipe, ela possui autonomia para inserir novos tópicos. Eu vou dar um exemplo. Não existia o planejamento estratégico institucional dentro de governança. Não existia o sistema de governança. Hoje existe. Então, a gente pode e deve incluir esse tópico, tá? Por exemplo, dentro de orçamentário, só um minuto, o PGA. O PGA não existia. Então, a gente tem que pensar em escrever alguma coisa sobre o PGA. Fala, Danilo. Abre aquele recorte do PDI que você fez, por favor. Tá. Que assim, a ideia é que estejamos construindo aqui realmente as seções do PDI, né? Então, quando a gente fala de conteúdo mínimo, né, pega por base aquilo que tem hoje no PDI, né, que já passou por um processo de avaliação no recredenciamento e já teve a avaliação nota máxima reconhecida. Então, a gente está construindo agora as seções específicas dessa parte, né, isso, dos capítulos, volta lá um pouquinho, dos capítulos 3 ali, 4, que fala sobre gestão de infraestrutura, orçamento, e volta lá. Então, a gente está construindo, cada subgrupo aqui, cada segmento vai construir uma dessas seções específicas. Então, e aí, assim, aquela coisa, o que precisa conter nessas seções?
existe esse conteúdo mínimo, só que também existe a evolução natural dos últimos 5 anos que precisam ser atualizados, e também pode ser aprimorado, falar, ó, não tá abordando de uma maneira errada, ou não é errado não, tá abordando de uma maneira superficial, a gente pode detalhar um pouquinho mais, ou tá muito detalhado, vamos fazer um resumo e vamos apontar para um local que tem o complemento de informações, a gente pode usar links, e assim, cada um conhece a sua área, e a ideia é que o planejamento ele descreva cada uma das áreas. E nós temos aqui as pessoas responsáveis por conduzir, por consolidar e gerenciar as áreas específicas, né, de infraestrutura, de tecnologia, de da parte de biblioteca, acervo acadêmico, orçamento, finanças. Então, cada um que conhecendo a sua área vai construir a seção do PDI especificamente. Então, tem a visão inicial do conteúdo mínimo, só que também tem a consolidação do aprimoramento dos últimos 4 anos e do aprimoramento da forma com que qual história a gente vai contar. Que aqui nós estamos fazendo uma foto do que é cada uma dessas áreas da instituição para embasar o planejamento. Então a gente precisa entender se vai ter um aprimoramento uma evolução de investimento em alguma área específica com base nas informações de infraestrutura. Tem que entender, essa foto atual precisa passar a história do porquê de como estamos, para que o planejamento depois possa decidir investir em uma área ou não, em um tipo de infraestrutura ou não. Então é esse o momento que nós estamos, construindo cada sessão, e a ideia é que os textos venham prontos, só para conectar dentro desse documento maior e embasar a tomada de decisão. Adriano? Surge só uma dúvida, Danilo. Com relação às sessões, elas já são definidas pela comissão central ou a gente pode sugerir, criar, tipo, surgir um novo conteúdo ou algo, né, que é estratégico, que não, talvez ficasse melhor em uma sessão mais específica? A gente pode sugerir ou a gente tem que enquadrar dentro da que já existe? Pode sugerir, é o processo de aprimoramento, né? Isso daí é a visão de 5 anos atrás, né? Em 2019 foi construído para publicar em 2020 e entendeu-se, né? Lá no decreto, é importante ler o decreto, aquele artigo que a Anne destacou, lá fala tudo o que precisa estar descrito. Então não pode ter menos do que está lá no decreto, só que também a forma com que vai se estruturar, como que vai ser contada, relatada essa situação, essa história, aí é a questão de evolução da gestão, de entendimento. Então, em 2019, entendeu-se criar esses tópicos. Só que agora pode ser complementado, pode ser alterado, para que fique mais claro, né, para que possa ser aprimorado esse texto que está sendo colocado. Silvia? Bom dia. Eu tenho uma dúvida com relação até o nível de aprimoramento que nós vamos definir quanto a essas questões estratégicas, né? A nossa área de infraestrutura, de 5 anos para cá, ela teve uma grande mudança. E a gente agora praticamente vai fazer um trabalho totalmente integrado, né? A Pró-Reitoria, a PROAD, ela tem que fazer um trabalho integrado com todas as diretorias, né? E com a mudança também da lei de licitações, né, que deu uma revolucionada, praticamente mudou a forma de trabalhar total, né? Então, assim, dentro desses tópicos, até que nível a gente recomenda, porque a gente não quer um relatório de 300 páginas, como a Anne falou, certo? Mas, assim, é isso que eu quero saber, porque a gente não ficar prolixa, né, não ser uma coisa muito, né, sem sentido, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que englobar todas as nossas diretorias aqui. Então, assim, até que nível que a gente vai descer nesse aprimoramento das metas, em relação ao PDI que estava, por relação... Não sei se vocês entenderam a minha pergunta. O quão chato a gente tem que ser, ou quão detalhista a gente tem que ser, né, no levantamento dessas metas, dessas proposições. A referência do que deve constar, ela está realmente naquele decreto, o artigo 21, se eu não me engano. Então, começa por ali, né?
olha todos os, não pode faltar elemento. Lá fala, por exemplo, a parte de gestão de pessoas, que é o que tem mais fácil de quantificação. Ah, quantidade de docentes, quantidade de servidores, por classe, por área, enfim, por unidade. Então lá está falando cada um dos aspectos que precisam ser obedecidos. E também existe para cada um, né? Existe, lá fala do PPI, lá fala da parte de TI, lá fala da parte também, né, de infraestrutura. Então, começa por ali, né, dos itens, e tudo que for escrito precisa ser, vai ter que ter praticamente um checklist. Olha, a gente precisa abordar isso, 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 beleza. Aí colocou aquilo ali, aí vem uma liberdade, né, de entendimento. O que você, porque a gente precisa mostrar como a UFMS está hoje, para poder embasar. Lá na frente, daqui 10, 15 anos, alguém vai olhar esse documento e vai falar assim, por que a meta da UFMS era essa específica? Vai entender, porque a característica da administração, de infraestrutura, estava nesses moldes. E a partir Certo. dessa foto, se entende a tomada de decisão. Então, tudo aquilo que vai ser construído para os próximos anos precisa estar, Sim. as informações que embasaram essa tomada de decisão precisam estar descritas, mas Tá, parte do decreto. Tá, evidenciando, né, todas elas. Exato. Beleza. E Silvia, perfeito. fica tranquila também, Ah. porque assim, agora vocês estão se apropriando, né? Uhum. E a gente vai estar conversando novamente, eu vou estar sentando, conversando com as equipes, entendeu? Dia 6 é a entrega, mas nesse meio tempo, e outra, ali naquele documento tem o meu WhatsApp, vocês podem estar entrando em contato comigo para a gente ir discutindo isso, tá? Certo. Isso aqui precisa constar, isso aqui tá Uhum. demais. A gente vai fazendo esse juntos, tá? Tá, E ok. mesmo que tenha a versão preliminar, lembra que depois vai ter essa versão final. Então Sim, a sim. gente vai fazendo essa conversa, né? Ok, tá Talvez bom. dá para colocar mais informação e depois a gente vai enxugando, Retirar o né? que não for. É mais Sim. fácil, talvez seja uma estratégia, né? Coloca Uhum. mais ali, aí a gente senta ali, porque tem na comissão central, né? Existem ainda os pró-reitores, existem as pessoas, né? E ali eles podem complementar essa visão, né? Vão dessa construção, né? E Certo. também aquela coisa, às vezes, precisando documentar, aqui nós temos algumas pessoas que foram indicadas, só que não significa que toda a construção tem que ser das pessoas que aqui estão, né? Eventualmente, nas unidades tem mais servidores, né, que podem ser acionados para ajudar, é Sim, que sim. nós que estamos aqui possamos fazer a articulação com aqueles que conhecem, né, aqueles que podem contribuir. Então, não está restrito, não é uma obrigação só da equipe que está aqui, né, descrever, pode ser chamada novas pessoas, só que é importante aqui cada um articular dentro da sua unidade. Ok. Obrigada, tá, gente? Lucas, quanto à sua colocação, ela é bem interessante, bem importante, só que aí às vezes a gente tem que ver também o PDI como um todo. Entendam que eu fiz um recorte e a gente tá mexendo com um pedacinho, mas dentro do PPI, que vai ser tratado por uma outra comissão, é feito essa parte de acessibilidade, tem as políticas, né? As políticas de atenção ao estudante e tudo mais. Mas é uma ótima sugestão, a gente pode estar pensando em colocar, mas geralmente aqui nessa parte de gestão de pessoas, a gente cita mais números, tá? De quantidade de servidores, PCD e tudo mais, mas a gente pode estar pensando nisso. Mas existe um capítulo específico no PPI, não sobre PCD, apenas sobre PCD, mas englobando essa parte de atenção ao estudante, tá? E pode também entrar na parte de gestão de pessoas, né? E aí tem é o que a gente fala do aprimoramento, né? A parte de gestão de pessoas descreve ali corpo técnico, né? Corpo docente e recomposição de força de trabalho. Se entender uma necessidade, essa questão específica, não, não vejo problema também de se incluir, né, sessões ou alguns parágrafos a mais, talvez não uma sessão específica, mas alguns parágrafos que mostrem a relevância do tema, e
E é aquela coisa, é um ciclo de aprimoramento, né? Agora é a hora que a gente analisa mesmo o que tem e a gente pode sugerir e fazer esse ciclo de aprimoramento. Então, ali as pessoas que estão lidando ali, responsáveis pela parte de gestão de pessoas, inclui isso daí, pode ser feito esse alinhamento e se decidido que deve entrar, não há impeditivo quanto à inclusão disso daí. É importante que seja alinhado com quem estiver fazendo essa parte de gestão de pessoas. Aí, só voltando aqui, eu queria dizer que vocês também podem estar incluindo fotos, materiais gráficos, tabelas, né? Isso tudo pode ser incluído, tá? O link de notícias, ações, né? Porque tudo isso, ele deixa nosso PDI melhor, né? Mais bonito. Mas, assim, não é porque a gente incluiu nesse momento que lá na versão final realmente vai ficar. Então, assim, vai ter todo um processo de revisão. Mas é interessante, sim, que se coloque, né, esses elementos. E aqui embaixo, gente, eu coloquei o conteúdo mínimo, né, que nada mais é do que uma cópia daquilo que a gente estava mostrando, que o Danilo mostrou ali no índice, né? E, novamente, eu falo que na elaboração a gente tem que levar em conta o que está escrito no decreto, tá? Que nem o Danilo falou. Vamos primeiro ler o decreto, para depois estar começando a escrever. Gente, era isso. Danilo, mais alguma coisa? Não, é só reforçar aqui que a ideia é que a ideia fosse uma reunião, não se estendesse muito mesmo. 1 hora de reunião é ótimo, na verdade, no que a gente se propôs. E assim, a gente fica à disposição, né, para ajudar, contribuir nessa construção. E qualquer coisa também, talvez eu não participe de todas as outras reuniões de alinhamento, mas também fico à disposição e atentar, né, a essa construção, porque nós não temos muita margem, né, de erro nessas datas, né. Então a gente entende que é um desafio grande, né, a gente distribuiu em várias comissões para usar as forças de trabalho que existem aqui na instituição, para a gente chegar em dezembro com o PDI construído. Essa parte, ela é mais documental, né, específica ali, e a gente entende que está dentro de um prazo adequado, só que não pode perder de vista essa missão que a gente recebeu. Era isso, fico à disposição, qualquer coisa, só me chamar. E eu volto depois para falar com as equipes, tá? Eu vou primeiro disponibilizar esse material para vocês, e aí a gente volta fazendo esses pontos de controle, tá? Com as equipes, para a gente sentir as dificuldades, as dúvidas, tá bom? Vendo o quanto vocês estão se alinhando, o quanto estão conseguindo evoluir, tá bom? E fico à disposição, todo mundo tem meu WhatsApp, se precisar é só mandar, tá? Para a gente marcar um meet, alguma coisa assim. Mais alguma dúvida, gente? Legal. Oni, encerra a gravação. Obrigado, pessoal. Tenha um bom final de semana, boa tarde, até mais.